Este é o livro Adormecido, um Mistério, de Riley Page, livro 14, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Gareth Ogden estava na ampla praia com vista para o Golfo do México. A maré estava baixa e o golfo estava calmo. A água estava plana e as ondas baixas. Viu algumas gaivotas em silhueta contra o céu que escurecia e ouviu seus gritos cansados sobre o som das ondas. Deu uma tragada no cigarro e pensou com um sorriso amargo. As gaivotas parecem também odiar esse clima. Ele não sabia por que se incomodar em descer até ali de sua casa. Costumava apreciar os sons e cheiros da praia à noite. Talvez fosse apenas da idade, mas achava difícil aproveitar o que quer que fosse com aquele calor abafado. Os verões estavam ficando mais quentes do que costumavam. Mesmo depois do crepúsculo, a brisa da água não oferecia alívio e a umidade era sufocante. Terminou o cigarro e pisou-o com o pé. Depois, afastou-se da água e caminhou de volta para o paredão à beira-mar, uma estrutura maltratada pelo tempo, que dava para a velha estrada e praia deserta. Enquanto percorria o trecho de areia, Gareth pensou em todas as reparações que tinha feito em casa depois do último furacão, alguns anos atrás. Tivera que reconstruir a grande varanda da frente e as escadas, e substituir um monte de paredes e telhas, mas tivera a sorte de não haver danos estruturais sérios. Amos Crites, dono das casas de ambos os lados da de Gareth, tivera que as reconstruir quase totalmente. Aquela maldita tempestade, pensou, afastando um mosquito. Os valores das propriedades tinham despencado desde então. Ele desejou poder vender a casa e dar o fora de Rushville, mas ninguém pagaria o suficiente por isso. Gareth tinha vivido naquela cidade toda a sua vida e não sentia que o tivesse favorecido grandemente. No que lhe dizia respeito, Rushville estava em decadência há muito tempo, pelo menos desde que a interestadual passara por ali. Ele ainda se lembrava de como tinha sido uma próspera pequena cidade turística de verão antes disso, mas esses dias tinham desaparecido há muito tempo. Gareth abriu caminho entre as grades de madeira e caminhou até a rua à beira-mar. Ao sentir as solas dos sapatos absorverem o calor do pavimento, olhou para a casa. Suas janelas do primeiro andar estavam iluminadas e convidativas, quase como se alguém morasse lá. Embora viver dificilmente fosse a palavra certa para a existência solitária de Gareth, e pensamentos de dias mais felizes, quando sua esposa, Kay, ainda estava viva e criavam a filha, Cat, só o fizeram se sentir mais deprimido. Enquanto caminhava pela calçada que levava à sua casa, Gareth vislumbrou algo através da porta de tela, uma sombra se movendo dentro. Quem poderia ser? Se perguntou. Não ficou surpreso por algum visitante ter entrado. A porta da frente estava bem aberta e a porta de tela também. Os amigos de Gareth entravam e saíam quando quisessem. É um país livre, gostava de dizer-lhes, ou pelo menos o dizem. Enquanto subia as longas escadas tortas até a varanda, Gareth imaginou que o visitante pudesse ser Amos Crites. Talvez Amos tivesse vindo de onde morava do outro lado da cidade para conferir suas propriedades ao longo da praia. Gareth sabia que ninguém havia alugado nenhuma das casas para agosto, um mês notoriamente quente e úmido por ali. Sim, aposto que é ele, Gareth pensou enquanto cruzava a varanda. Amos costumava passar por ali para reclamar das coisas em geral, e Gareth ficava contente em acompanhá-lo com as próprias queixas. Supôs que talvez ele e Amos fossem uma má influência, um para o outro desse jeito. Mas ei, para que servem os amigos? Gareth ficou de pé do lado de fora da porta, sacudindo a areia das sandálias. Ei, Amos! Gritou. Pegue uma cerveja na geladeira? Esperou que Amos respondesse. Já tenho. Mas nenhuma resposta veio. Gareth pensou que talvez Amos estivesse de volta à cozinha, só agora pegando uma cerveja.
ou talvez estivesse mais rabugento do que o normal. Gareth não se importava. A tristeza adora companhia, como dizem. Gareth abriu a porta de tela e entrou. Ei, Amos, o que está acontecendo? Disse. Um flash de movimento captou sua visão periférica. Ele se virou e vislumbrou uma silhueta sombria contra a lâmpada da sala de estar. Quem quer que fosse, aproximou-se de Gareth rápido demais para ele ter tempo de fazer qualquer pergunta. A figura levantou um braço e Gareth vislumbrou um lampejo de aço. Algo indescritivelmente duro bateu contra sua testa. Então, uma explosão eclodiu em seu cérebro como vidro quebrando. Depois, tudo se apagou. Capítulo 1. A luz do sol da manhã brilhava sobre as ondas enquanto Samantha Quelling dirigia o carro da polícia ao longo do passeio marítimo. Sentada ao lado dela no banco do passageiro, seu parceiro, Dominic Wolfe, disse: "Eu vou acreditar quando vir." Sam não respondeu. Nem ela, nem Dominic sabiam de que se tratava ao certo. Mas a verdade era que ela já antecipava de que se trataria. Conhecia Wyatt Heath, de 14 anos de idade, toda a sua vida. Ele poderia ser teimoso, assim como qualquer garoto daquela idade, mas não era um mentiroso. E soara francamente histérico quando ligara para a delegacia há pouco. Não se conseguira expressar muito bem, mas tinha sido bem claro sobre uma coisa. Algo aconteceu com Gareth Ogden, algo ruim. Além disso, Sam não sabia nada. E Dominic também não. Quando estacionou o carro em frente à casa de Gareth, viu que Wyatt estava sentado no final da escada que levava ao alpendre. Ao lado dele havia uma sacola de tecido de jornais não entregues. Quando Sam e Dominic saíram do carro e caminharam até ele, o garoto de cabelos loiros nem sequer olhou para eles. Apenas continuou olhando em frente. O rosto de Wyatt estava ainda mais pálido do que o habitual e estava tremendo, embora a manhã já estivesse ficando quente. Ele está em choque, Sam percebeu. Dominic disse-lhe: "Conte-nos o que aconteceu." Wyatt endireitou-se ao som da voz de Dominic e olhou para ele com olhos vidrados. Então Wyatt gaguejou com uma voz rouca e assustada, agravada pelas mudanças da adolescência. Ele está lá dentro em casa? O Sr. Ogden, quero dizer." Então olhou para o golfo novamente. Sam e Dominic se entreolharam. Ela percebia pela expressão alarmada de Dominic que aquilo estava começando a ficar real para ele. Sam estremeceu ao pensar: "Tenho a sensação de que isso está prestes a ficar muito real para nós dois." Ela e Dominic subiram as escadas e atravessaram a varanda. Quando olharam pela porta de tela, viram Gareth Ogden. Dominic cambaleou para trás da porta. "Jesus Cristo!" gritou. Ogden estava deitado de costas no chão, com os olhos e a boca bem abertos. Apresentava uma ferida aberta e sangrenta na testa. Então Dominic voltou para as escadas e gritou para Wyatt: "O que diabos aconteceu? O que você fez?" Sentindo-se um pouco surpresa em não compartilhar o pânico de Dominic, Sam tocou seu braço e disse em voz baixa: "Ele não fez nada, Dom. É apenas uma criança. É apenas um jornaleiro." Dominic sacudiu a mão e desceu as escadas. Levantou o pobre Wyatt. "Diga-me!" Dominic gritou. "O que você fez? Por quê?" Sam desceu as escadas atrás de Dominic. Agarrou o policial histérico e o puxou com força para o gramado. "Deixe-o em paz, Dom," disse Sam. "Deixe-me lidar com isso, ok?" O rosto de Dominic parecia tão pálido quanto o de Wyatt agora e também estava tremendo com o choque. Assentiu em silêncio e Sam voltou para junto de Wyatt e ajudou-o a sentar-se novamente. Ela se agachou na frente dele e tocou-o no ombro. Disse: "Tudo vai ficar bem, Wyatt. Respire fundo." O pobre Wyatt não conseguiu seguir as instruções dela. Em vez disso,
Parecia estar hiperventilando e soluçando ao mesmo tempo. Wyatt conseguiu dizer: Eu passei para entregar o jornal dele e o encontrei lá. Sam olhou para Wyatt tentando entender o que dizia. Por que você foi até ao alpendre do Sr. Ogden? Perguntou. Você não poderia simplesmente ter jogado o jornal do jardim? Wyatt encolheu os ombros e disse: Ele fica bravo quando faço isso. Fazia muito barulho, dizia, acordava-o. Então me disse que eu tinha que subir todo o caminho até ao alpendre, e eu tinha que deixar o jornal entre a porta de tela e a porta da frente. Caso contrário, iria explodir, ele disse. Então eu sempre fui até lá e estava prestes a abrir a tela quando vi. Wyatt ofegou e gemeu de choque por um momento. Depois acrescentou: Então eu liguei para você. Sam deu um tapinha no ombro dele. Tudo vai ficar bem, disse ela. Você fez a coisa certa chamando a polícia, agora espere aqui. Wyatt olhou para sua bolsa. Mas esses jornais ainda tenho que entregá-los. Pobre garoto, pensou Sam. Ele estava obviamente confuso. Além disso, parecia sentir algum tipo de culpa. Sam calculou que fosse uma reação natural. Você não precisa fazer nada, disse ela. Você não está em apuros. Tudo vai ficar bem. Agora espere aqui, como eu disse. Levantou-se do degrau e procurou por Dominic, que ainda estava parado no pátio, surpreso com a situação. Sam estava começando a ficar um pouco irritada. Ele não sabe que é um policial? Disse-lhe: Dom, vamos lá. Temos que ir até lá e dar uma olhada nas coisas. Dom limitou-se a ficar parado como se fosse surdo e não se tivesse apercebido que ela tinha falado. Sam falou mais agudamente. Dominic, venha comigo, droga! Dominic assentiu, seguiu-a pelas escadas e atravessou o alpendre até a casa. Garrett Ogden estava deitado no chão, usando sandálias, shorts e uma camiseta. A ferida na testa parecia estranhamente precisa e simétrica. Sam se abaixou para dar uma olhada melhor. Ainda de pé, Dominic gaguejou. Não toque em nada. Sam quase rosnou. O que você acha que eu sou, uma idiota? Que policial não sabia melhor do que ela que deveria ter cuidado nesse tipo de cena de crime? Mas olhou para Dominic e viu que ele ainda estava pálido e trêmulo. E se ele desmaiar? Pensou. Apontou para uma poltrona próxima e disse: Sente-se, Dom. Em silêncio, Dominic fez o que lhe foi dito. Sam se perguntou: ele já viu um cadáver antes? Suas próprias experiências limitavam-se aos funerais de caixão aberto de seus avós. Claro, isso era completamente diferente. Mesmo assim, Sam se sentia estranhamente calma e sob controle, quase como se estivesse se preparando para lidar com algo assim por um longo tempo. Dominic, obviamente, não estava se sentindo da mesma maneira. Ela olhou atentamente para a ferida na testa de Ogden. Parecia um pouco como aquele grande buraco que desmoronara sob uma estrada rural perto de Rushville no ano passado. Uma cavidade estranha e aberta que não pertencia àquele lugar. Mais estranho ainda, a pele parecia estar intacta, não rasgada, mas esticada na forma exata do objeto que tinha batido contra ela. Demorou apenas um momento para Sam perceber que objeto deveria ter sido. Ela disse a Dominic: Alguém bateu nele com um martelo. Aparentemente sentindo-se menos sensível agora, Dominic levantou-se da cadeira, ajoelhou-se ao lado de Sam e olhou atentamente para o cadáver. Como você sabe que era um martelo? Perguntou. Apercebendo-se de que soava como uma piada doentia, Sam disse: Eu conheço minhas ferramentas. De fato, era verdade. Quando ela era uma garotinha, seu pai lhe ensinou mais sobre ferramentas do que a maioria dos garotos da cidade aprendera toda a vida. E o recuo da ferida de Ogden era a forma exata da ponta arredondada de um martelo perfeitamente comum. A ferida era grande demais para ser feita, digamos, por um martelo de bola. Além disso,
seria necessário um martelo mais pesado para dar um golpe tão mortal. Um martelo de garra ou um martelo hippie, calculou. Um ou outro, disse a Dominique. Eu me pergunto como o assassino entrou aqui. Oh, eu posso te dizer isso, respondeu Dominique. Ogden não se dava ao trabalho de trancar a porta da frente, mesmo quando estava fora. Ele às vezes deixava tudo aberto à noite. Você sabe como as pessoas que moram aqui ao longo do passeio marítimo são idiotas e confiantes. Sam achou triste ouvir as palavras idiota e confiante na mesma frase. Por que as pessoas não podem deixar suas casas abertas em uma cidade como Rushville? Não ocorria nenhum crime violento há anos. Bem, não serão tão confiantes agora, pensou. Sam disse. A questão é, quem fez isso? Dominic encolheu os ombros e disse. Quem quer que fosse, Ogden parece ter sido pego de surpresa. Estudando o olhar selvagem no rosto do cadáver, Sam silenciosamente concordou. Dominic acrescentou. Meu palpite é que era um estranho total, não alguém daqui. Quero dizer, Ogden era mau, mas ninguém na cidade o odiava tanto assim. E ninguém por aqui tem as características de um assassino. Foi provavelmente um vagabundo que já desapareceu. Teremos muita sorte em pegá-lo. O pensamento desanimou Sam. Eles não podiam deixar que algo assim acontecesse aqui em Rushville. Nós simplesmente não podemos. Além disso, ela tinha uma forte suspeita de que Dominic estava errado. O assassino não era apenas um andarilho passando. Ogden havia sido assassinado por alguém que morava bem aqui. Por um lado, Sam sabia que esta não era a primeira vez que algo acontecia aqui em Rushville, mas também sabia que agora não era hora de começar a especular. Disse a Dominic, ligue ao chefe Crane. Vou ligar para o médico legista do condado. Dominic assentiu e pegou o celular. Antes de pegar o dela, Sam limpou o suor da testa. O dia já estava ficando quente e vai ficar muito mais quente. Capítulo 2. Riley Page respirou longa e profundamente o ar frio do oceano. Estava sentada na varanda alta de uma casa de praia, onde ela, seu namorado Blaine e suas 3 filhas adolescentes já tinham passado uma semana. Na extensa praia de areia, mais veranistas estavam espalhados e outros estavam na água. Riley podia ver April, Jilly e Crystal brincando nas ondas. Havia um salva-vidas de plantão, mas mesmo assim, Riley estava feliz por ter uma boa visão das garotas. Blaine estava descansando na poltrona de vime ao lado dela. Ele disse, então você está feliz por ter aceitado meu convite para vir aqui? Riley apertou sua mão e disse, muito feliz. Eu realmente poderia me acostumar com isso. Espero que sim, disse Blaine, apertando a mão dela de volta. Quando foi a última vez que você tirou férias assim? A pergunta pegou Riley ligeiramente de surpresa. Eu realmente não tenho ideia, disse ela. Anos, eu acho. Bem, você tem que recuperar o tempo perdido, disse Blaine. Riley sorriu e pensou. Sim, e ainda tenho uma semana inteira para fazer isso. Todos eles se estavam a divertir muito. Um amigo abastado de Blaine colocou à sua disposição a sua casa de Sandbridge Beach por 2 semanas em agosto. Quando Blaine as convidou para ir junto, Riley percebeu que devia isso a April e Jilly de forma a passar mais tempo longe do trabalho, se divertindo com elas. Agora ela pensava, eu devia isso a mim também. Talvez se adquirisse prática suficiente neste verão, até se acostumasse a se mimar. Quando chegaram, Riley ficou surpresa com a elegância do lugar. Uma casa atraente, erguida em estacas e com uma vista maravilhosa da praia a partir daquele alpendre. Havia ainda uma piscina exterior nas traseiras. Eles chegaram ali a tempo de comemorar o 16º aniversário de April. Riley e as meninas passaram o dia fazendo compras a 15 quilômetros de distância, em Virginia Beach, e visitaram o aquário lá.
Desde então, mal tinham saído desse lugar, e as garotas não pareciam estar entediadas. Blaine gentilmente soltou a mão de Riley e se levantou da cadeira. Riley resmungou. Ei, aonde você pensa que vai? Terminar de preparar o jantar, disse Blaine. Então, com um sorriso travesso, acrescentou. A menos que você prefira comer fora. Riley riu de sua piada. Blaine possuía um restaurante de qualidade em Fredericksburg, e ele próprio era um chefe de cozinha. Ele vinha fazendo maravilhosos jantares de frutos do mar desde que ali tinham chegado. Isso está fora de questão, disse Riley. Agora vá direto para a cozinha e comece a trabalhar. Ok, chefe, disse Blaine. Deu-lhe um beijo rápido e foi para a cozinha. Riley observou as garotas brincando nas ondas por alguns instantes. Então começou a se sentir um pouco inquieta e pensou em entrar para ajudar Blaine no jantar. Mas é claro, ele só diria para ela voltar para dentro e deixar a comida com ele. Então, em vez disso, Riley pegou o romance de espionagem que estava lendo. Ela estava demasiado mentalmente confusa naquele momento para entender o enredo elaborado, mas ainda assim estava gostando de ler. Depois de um tempinho, ela sentiu todo o seu corpo estremecer e percebeu que tinha largado o livro ao seu lado. Adormecera por alguns minutos. Ou fora mais tempo. Não que isso realmente importasse, mas a luz da tarde estava diminuindo e as ondas estavam se curvando um pouco mais alto. A água parecia um pouco mais ameaçadora agora que a maré implacável estava subindo. Mesmo com os salva-vidas ainda em serviço, Riley se sentiu desconfortável. Ela estava prestes a se levantar e acenar e chamar as garotas para dizer que era hora de sair da água, mas elas pareciam ter chegado à mesma conclusão por conta própria. Estavam na praia construindo um castelo de areia. Riley ficou aliviada pela demonstração de bom senso. Às vezes, como agora, quando o oceano assumia uma tonalidade mais sinistra, ocorria a Riley que não era realmente um lugar onde humanos pudessem pertencer. Alguns habitantes das profundezas eram capazes de violência terrível, pelo menos tão brutal e cruel quanto os monstros humanos que ela caçava e lutava como investigadora da UAC. Riley estremeceu quando se lembrou de como, às vezes, tinha que proteger sua família contra esses monstros humanos. Eles tinham sido formidáveis o suficiente. Ela sabia não era possível lutar com os monstros das profundezas. O último caso de Riley fora há um mês atrás, uma série de assassinatos violentos de homens ricos e poderosos, perpetrados em casas elegantes na Geórgia. Desde então, sua vida profissional tinha sido estranhamente tranquila e um tanto tediosa, na verdade. Estava atualizando registros, participando de reuniões e dando conselhos a outros agentes sobre seus casos. Mas ela gostava de dar algumas palestras para os alunos da academia do FBI. Como investigadora experiente e bastante célebre, Riley era uma palestrante popular, pelo menos quando estava disponível. Ao ver aqueles rostos jovens e aspirantes na sala de aula, lembrou-se de seu próprio idealismo primitivo, quando era aluna na academia. Então, ela tinha a esperança de libertar o mundo dos malfeitores. Agora era muito menos esperançosa, mas continuava dando o seu melhor. O que mais posso fazer? Perguntou a si mesma. Era o único trabalho que conhecia e sabia que era muito boa no que fazia. Ouviu a voz de Blaine chamando. Riley, o jantar está pronto. Chama as crianças. Riley se levantou e acenou, gritando bem alto. Jantar! As garotas se afastaram do castelo de areia, que se tornara bastante elaborado, e correram em direção à casa. Correram por baixo do alpendre onde Riley estava sentada na direção das traseiras da casa, onde poderiam tomar um banho rápido na piscina. Antes de ir para dentro, Riley ficou ao lado do corrimão e viu que o castelo de areia das meninas já estava sendo mordido pela maré alta. Riley não pôde deixar de sentir um pouco de tristeza, mas lembrou a si mesma que era normal em castelos feitos de areia. Ela quase não passava tempo na praia quando era mais nova.
não tivera esse tipo de infância, mas ao ver as garotas brincando nos últimos dias, soube que parte da diversão em construir castelos de areia era saber que seriam levados pela maré. Uma lição de vida saudável. Ela ficou observando o castelo de areia desaparecendo na água por alguns instantes. Quando ouviu as 3 meninas galopando pelas escadas acima, caminhou ao longo do alpendre, ao redor da casa para ir ao seu encontro. Uma era a filha de 16 anos de Blaine, Crystal, que era a melhor amiga de April. Outra era a recém-adotada filha de 14 anos de Riley, Gilly. Quando as 3 garotas, rindo, começaram a correr para o quarto para trocar as roupas de banho para o jantar, Riley notou um pequeno corte na coxa de Gilly. Ela gentilmente pegou Gilly pelo braço e disse: "Como isso aconteceu?" Gilly olhou para o corte e disse: "Não sei. Devo ter batido em um espinho ou algo mais afiado." Riley se inclinou para examinar o corte. Não era de todo ruim e já estava começando a sarar. Ainda assim, pareceu estranho para Riley. Ela se lembrava de Gilly ter um corte similar em seu antebraço no dia em que tinham ido para aquele lugar. Gilly tinha dito que a gata de April, Marbles, a tinha arranhado. Abril havia negado isso. Gilly se afastou dela, um pouco defensivamente, pensou Riley. "Não é nada, mãe, ok?" Riley disse: "Há um kit de primeiros socorros no banheiro. Ponha um pouco de desinfetante antes de vir jantar." "Ok, vou fazer isso", disse Gilly. Riley observou Gilly a correr atrás de April e Crystal para o quarto. Nada de preocupante, Riley disse a si mesma, mas era difícil não se preocupar. Gilly vivia com eles apenas desde janeiro. Quando Riley estivera a trabalhar em um caso no Arizona, resgatara Gilly de circunstâncias desesperadoras. Depois de algumas lutas legais e pessoais, Riley finalmente conseguira adotar Gilly há apenas um mês e Gilly parecia feliz com sua nova família. E além disso, é apenas um pequeno corte, nada de preocupante. Riley foi até a cozinha para ajudar Blaine a pôr a mesa e colocar o jantar. As garotas logo se juntaram a eles e todos se sentaram para jantar. Deliciosos filés de linguados fritos, servidos com molho tártaro. Todos estavam felizes e rindo. No momento em que Blaine serviu cheesecake para a sobremesa, uma sensação quente e agradável apoderou-se de Riley. "Nós somos como uma família", pensou. Ou talvez isso não estivesse certo. Talvez, apenas talvez. Nós somos realmente uma família. Fazia muito tempo que Riley não se sentia assim. Quando terminou a sobremesa, pensou novamente: eu realmente poderia me acostumar a isso. Depois do jantar, as garotas voltaram para o quarto para jogar antes de dormir. Riley se juntou a Blaine no alpendre, onde bebericaram copos de vinho enquanto assistiam a noite se instalando. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Riley desfrutou daquela quietude e sentiu que Blaine também. Não conseguia se lembrar de ter compartilhado muitos momentos fáceis, confortáveis e silenciosos, como aquele com seu ex-marido, Ryan. Eles praticamente sempre falavam ou deliberadamente não falaram, e quando não estavam falando, eles simplesmente habitavam seus próprios mundos separados. Mas Blaine era parte do mundo de Riley. E que mundo lindo é! A lua brilhava, e à medida que a noite se tornava mais escura, as estrelas apareciam em aglomerados imensos, quase inacreditavelmente brilhantes, longe das luzes da cidade. As ondas escuras do golfo refletiam a luz da lua e das estrelas. Ao longe, o horizonte desfocara-se e finalmente desapareceu, de modo que o mar e o céu pareciam se misturar perfeitamente. Riley fechou os olhos e ouviu por um momento o som das ondas. Não havia outros ruídos, nem vozes, nem TV, nem tráfego na cidade. Riley libertou um suspiro profundo e feliz. Como se estivesse respondendo a seu suspiro, Blaine disse: "Riley, eu estive pensando." Ele fez uma pausa.
Riley abriu os olhos e olhou para ele, sentindo apenas uma pontada de apreensão. Então Blaine continuou. Você sente como se nos conhecêssemos há muito tempo ou há pouco tempo? Riley sorriu. Era uma pergunta interessante. Eles se conheciam há cerca de 1 ano e namoravam há cerca de 3 meses. Durante todo esse tempo, sentiam-se muito bem juntos. Eles e suas famílias também tinham passado por momentos de perigo angustiante, e Blaine demonstrou incrível desenvoltura e coragem. Por tudo isso, Riley começou a preocupar-se com ele, a confiar nele e a admirá-lo. É difícil dizer, disse ela. Ambos, eu acho. Parece muito tempo porque nos tornamos tão próximos. Parece pouco tempo porque... Bem, porque às vezes fico tão impressionada com a rapidez com que nos aproximamos. Outro silêncio caiu. Um silêncio que disse a Riley que Blaine se sentia exatamente da mesma maneira. Finalmente, Blaine disse: O que você acha que deve acontecer a seguir? Riley olhou em seus olhos. Seu olhar era sério e inquisitivo. Riley sorriu e disse a primeira coisa que surgiu em sua cabeça. Ora, Blaine Hildreth, você está me pedindo em casamento? Blaine sorriu e disse: Venha para dentro. Eu tenho algo para mostrar a você. Capítulo 3. Riley ficou sem fôlego. Um mundo inteiro de possibilidades futuras parecia estar se abrindo na frente dela, e não sabia o que pensar. Não sabia o que dizer, então apenas pegou seu copo de vinho e seguiu Blaine do alpendre para a sala de jantar. Blaine foi até um armário e pegou um grande rolo de papel. Quando chegaram, Riley notara que ele descarregara o rolo do carro junto com as coisas de praia, mas não se incomodou em perguntar o que era. Ele desenrolou o papel na mesa da sala de jantar, colocando copos nos cantos para segurá-lo. Parecia algum tipo de plano elaborado. — O que é isso? Riley perguntou. — Você não reconhece? Perguntou Blaine. — É a minha casa. Riley olhou os desenhos com mais cuidado, sentindo-se um pouco confusa. Ela disse: Parece muito grande para ser sua casa? Blaine riu e disse: Isso é porque uma ala inteira ainda não foi construída. Riley ficou positivamente tonta quando Blaine começou a explicar os desenhos. Ele mostrou como a nova ala incluiria quartos para April e Gilly. E é claro que haveria um apartamento inteiro para Gabriela, a empregada doméstica de Riley, que poderia trabalhar para todos eles quando tudo fosse construído. O novo design incluía até um pequeno escritório para Riley. Ela não tinha um escritório em casa desde que Gilly se mudara e tinham precisado de um quarto. Riley estava ao mesmo tempo esmagada e divertida. Quando ele terminou de explicar as coisas, ela disse: Então, esta é a sua maneira de me pedir em casamento? Blaine gaguejou. Acho que sim, eu percebo que não é muito romântico. Sem anel, sem me ajoelhar. Riley riu e disse: Blaine, se você se ajoelhar, eu juro por Deus que vou te dar um tapa. Blaine olhou para ela com surpresa, mas Riley quase o disse com sinceridade. Ela estava tendo um flashback de Ryan pedindo-a em casamento há tantos anos, quando eram jovens e pobres. Ryan, um advogado em dificuldades, e Riley, estagiária do FBI. Ryan passou por todo o ritual, ajoelhando-se e oferecendo-lhe um anel que ele realmente não podia pagar. Parecia muito romântico naquela época, mas as coisas tinham acabado tão mal que a memória parecia amarga para Riley naquele momento. Em comparação, a proposta muito menos tradicional de Blaine parecia perfeita. Blaine colocou o braço em volta dos ombros de Riley e a beijou no pescoço. Você sabe, o casamento teria vantagens práticas, disse ele. Não teríamos que dormir em quartos separados quando as crianças estivessem por perto. Riley sentiu um arrepio de desejo em seu beijo e sua sugestão. Sim, isso seria uma vantagem, pensou. Momentos íntimos tinham sido escassos. Os dois tinham se relegado a quartos separados, mesmo durante essas férias adoráveis. Riley suspirou profundamente e disse: É muito para pensar, Blaine.
muito para nós dois pensarmos. Blaine assentiu. Eu sei. É por isso que não espero que você pule de alegria gritando alto. Sim, sim, sim. Só quero que você saiba. Está na minha cabeça e espero que esteja em sua também. Riley sorriu e admitiu. Sim, tenho pensado nisso. Olharam nos olhos um do outro por alguns momentos. Mais uma vez, Riley se encontrou apreciando o silêncio entre eles. Mas é claro, ela sabia que não poderiam deixar todas essas perguntas passando por suas mentes sem resposta. Finalmente, Riley disse: Vamos voltar para fora. Encheram os copos, saíram para o alpendre e sentaram-se novamente. A noite estava ficando mais bonita a cada minuto. Blaine se aproximou e pegou a mão de Riley. Eu sei que é uma grande decisão. Nós temos muito em que pensar. Por um lado, já nos casamos antes. E, bem, não estamos ficando mais jovens. Riley pensou em silêncio. Mais uma razão para nos comprometermos. Blaine continuou. Talvez devêssemos começar listando todas as razões pelas quais isso pode não ser uma boa ideia. Riley riu e disse: Oh, Blaine, temos que o fazer? Mas ela sabia perfeitamente bem que ele estava certo. E eu poderia muito bem ser a primeira a começar, decidiu. Respirou longa e lentamente e disse: Para começar, temos que pensar não só em nós. Já somos pais, com 3 adolescentes entre nós. Se nos casarmos, também seremos padrasto e madrasta, eu e sua filha, você e as minhas 2 garotas. Isso é um grande compromisso logo aí. Eu sei, disse Blaine, mas adoro a ideia de ser pai de April e Gilly. A garganta de Riley se apertou de emoção com a sinceridade em sua voz. Eu me sinto da mesma maneira acerca de Crystal, disse ela. Então, com uma risada, ela ainda acrescentou: Minhas meninas já têm um gato e um cachorro. Espero que não haja problema. Blaine disse: Tudo bem. Eu nem peço um depósito de animal de estimação. A risada de ambos soou musicalmente no ar da noite. Então Riley disse: Ok, é a sua vez. Blaine suspirou profundamente e disse: Bem, nós 2 temos ex-marido e mulher. Ecoando seu suspiro, Riley disse: É verdade. Ela estremeceu quando se lembrou de seu único encontro com a ex-mulher de Blaine, Phoebe. A mulher estava atacando fisicamente a pobre Crystal, em uma raiva bêbada, até que Riley a afastou. Blaine disse a Riley que seu casamento com Phoebe tinha sido um erro de sua juventude, antes que ele tivesse alguma ideia de que ela era bipolar e um perigo para si mesma e para os outros. Parecendo adivinhar os pensamentos de Riley, Blaine disse: Nunca mais tive notícias de Phoebe. Ela está morando com a irmã, Drew. Eu me comunico com Drew de tempos em tempos. Ela diz que Phoebe está em recuperação e está se saindo melhor, mas não pensa mais em Crystal e em mim. Tenho certeza de que está fora de nossas vidas para sempre. Riley engoliu em seco e disse: Eu gostaria de poder dizer o mesmo acerca de Ryan. Blaine apertou a mão de Riley e disse: Bem, ele é o pai de April. Vai querer continuar fazendo parte de suas vidas. Da de Gilly também. Eu entendo isso. Você está sendo muito justo com ele, disse Riley. Mesmo? Por quê? Riley pensou. Como posso explicar? A tentativa de Ryan de se reconciliar e voltar a morar com ela terminara desastrosamente, especialmente para Gilly e April, que aprenderam da maneira mais difícil que não podiam confiar nele para terem uma relação paternal. Enquanto isso, Riley não tinha ideia de quantas namoradas tinham passado pela vida de Ryan. Ela tomou um gole do seu vinho e disse: Não acho que vamos ver muito Ryan, e penso que é bom que assim seja. Riley e Blaine ficaram em silêncio por alguns momentos. Enquanto olhavam para a noite, as preocupações de Riley sobre Phoebe e Ryan escapavam de sua mente, e de novo ela se deliciava com o calor e o conforto maravilhosos da companhia simples de Blaine. O silêncio foi quebrado pelos sons de passos, conversas e risadas das garotas saindo de seu quarto.
Então pareceu que estavam fazendo alguma coisa na cozinha, preparando alguma coisa para comer. Riley calculou. Enquanto isso, Riley e Blaine começaram a falar baixinho sobre diferentes assuntos, como suas diferentes carreiras poderiam ou não se mesclar, como Riley teria que vender a casa que comprou há apenas um ano, como eles administrariam suas finanças e coisas do gênero. Enquanto conversavam, Riley se viu pensando. Começamos tentando listar as razões pelas quais casar não seria uma boa ideia. Em vez disso, parecia uma ideia cada vez melhor a cada segundo que passava. E a coisa realmente linda era que nenhum deles tinha que dizer isso em voz alta. Eu poderia muito bem ter dito sim, pensou. Ela se sentia como se estivessem comprometidos para casar. E ela realmente gostou dessa sensação. A conversa deles foi interrompida quando April veio correndo para o alpendre com o celular de Riley na mão. O telefone estava tocando. Entregando o telefone para Riley, April disse: "Ei, mãe, você deixou seu telefone na cozinha. Você recebeu uma ligação." Riley reprimiu um suspiro. Ela não podia imaginar que a ligação fosse de alguém que gostasse de ouvir naquele momento. E logo viu que o interlocutor era seu chefe, o agente especial Brent Meredith. Seu estado de espírito desanimou quando percebeu: ele me quer de volta ao trabalho. Capítulo 4. Quando Riley atendeu a ligação, ouviu a voz ríspida e familiar de Meredith. "Como vão as suas férias, agente Page?" Riley conseguiu evitar dizer. Estavam indo bem até agora. Em vez disso, respondeu: "Fantásticas. Obrigada." Ela se levantou da cadeira e andou um pouco pelo alpendre. Meredith soltou um grunhido hesitante e depois disse: "Escute, temos recebido alguns telefonemas peculiares de uma policial do Mississippi, uma pequena cidade do litoral chamada Rushville. Ela está trabalhando em um caso de assassinato. Um homem local foi assassinado com um martelo." Meredith fez outra pausa e depois disse: "Ela pensa que estão lidando com um serial killer." "Por quê?" Riley perguntou. "Porque algo semelhante aconteceu em Rushville, uns 10 anos atrás." Riley semicerrou os olhos com surpresa. Disse: "Isso é muito tempo entre assassinatos?" "Sim, eu sei", disse Meredith. "Falei com o chefe dela e ele disse que não havia nada. Ele disse que ela é apenas uma policial entediada de cidade pequena em busca de excitação. O problema é que ela continua ligando e não parece uma pessoa louca, então talvez..." Novamente, Meredith ficou em silêncio. Riley olhou para dentro da casa e viu que Blaine estava ajudando as garotas a preparar alguma coisa na cozinha. Todos pareciam tão felizes. Riley desanimou com a ideia de ter que encurtar as férias. Então Meredith disse: "Olha, eu estava pensando, se você está cansada das férias e sentindo saudades do trabalho, talvez você possa ir até o Mississippi." E Riley ficou surpresa ao ouvir sua própria voz interrompê-lo bruscamente. "Não", disse ela. Outro silêncio se seguiu e o coração de Riley batia descompassadamente. "Oh, meu Deus", pensou. "Eu acabei de dizer não para Brent Meredith." Ela não lembrava de ter feito isso antes, e por uma boa razão. Meredith era conhecido por ter um desagrado agudo por essa palavra, especialmente quando havia um trabalho a fazer. Riley se preparou para um ataque feroz. Em vez disso, ouviu um suspiro grave. Meredith disse: "Sim, eu deveria ter imaginado. Provavelmente não é nada mesmo. Me desculpe por ter incomodado você. Continue aproveitando suas férias." Meredith terminou a ligação e Riley ficou no alpendre olhando para o telefone. As palavras de Meredith ecoavam em sua cabeça. "Me desculpe por ter incomodado você." Isso não soava ao chefe. Desculpas de qualquer tipo não eram o estilo dele. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.